Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Atos Henrique, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Lev Tolstói não é considerado apenas como um dos maiores escritores russos, mas também de todo o Ocidente. Possuidor de uma peculiar história de vida, ele, um abastado membro da aristocracia da Rússia czarista, foi autor de várias obras, dentre as quais se destacam Anna Karenina e Guerra e Paz. O caráter de Tolstói e suas visões sociais destoam de outro grande escritor russo que pode ser considerado como sua antítese, Fyodor Dostoiévski. Tolstói pode ser muito bem encarado como um progressista, enquanto Dostoiévski se encaixa nos moldes conservadores. É importante esclarecer que não devemos pensar nesses termos, conservador e progressista, representados naquela época tal qual pensamos hoje. Afinal, Tolstói seria encarado nos dias atuais como um tanto conservador. A obra Anna Karenina, escrita de 1873 a 1877, foi originalmente concebida com o nome de dois casais, pois a história gira em torno da vida amorosa de duas pessoas distintas, Anna Karenina e Konstantin Dmitrievich Levin. Anna é uma jovem senhora casada com um importante homem mais velho, que também é aristocrata e, além disso, é um estadista, isto é, funcionário público de alta cúpula. Ela tem um irmão, Stefan Arkadievich Oblonsky, outro nobre russo que também é funcionário público. No decorrer da trama, Anna se apaixona por um jovem aristocrata rico, conde Alexei Kirilovich Vronsky, um militar, ou seja, mais um funcionário público. Essas informações retratam um aspecto da aristocracia russa que também pode ser notada em toda a Europa. Nos livros Democracia, o Deus que Falhou e Uma Breve História do Homem, Progresso e Declínio, Hans Hermann Hoppe nos ensina que, num passado longínquo, ser nobre significava não precisar do Estado para nada e, além disso, ser uma barreira ao aumento de poder central em um país. Contudo, com o passar dos anos, os monarcas, que a princípio eram apenas nobres liderando um sistema primus inter pares, que significa primeiros entre seus iguais, foram inflando a aristocracia com homens que subiam na vida. Graças ao rei, chegou um momento em que ser nobre já não significava não depender do Estado para ter sucesso. Pelo contrário, a nobreza foi cooptada e a ela já era desejável ver o poder central crescer. Um outro personagem central de Anna Karenina é Konstantin Dmitrievich Levin. Levin é um homem inspirado no caráter do próprio Tolstói, um aristocrata que prefere morar bem distante da decadente alta sociedade russa, ou seja, longe das duas maiores cidades do império, Moscou e São Petersburgo. Konstantin Dmitrievich vivia em sua grande propriedade rural no interior da Rússia e se dedicava exclusivamente aos assuntos de sua grande fazenda. O romance conta que ele, um jovem de meia idade, havia se apaixonado pela jovem Kitty, sendo essa relação inspirada na história do autor e sua esposa. Contudo, Kitty lhe recusou o casamento por estar amando o conde Vronsky, o mesmo por quem Anna Karenina havia se apaixonado. Mas ela se viu humilhada quando percebeu que seu galã preferia correr atrás de uma mulher casada. No decorrer da trama, Tolstói nos coloca diante de um nobre que recusa ser político e ostenta um orgulho da antiga tradição aristocrática que ele sustentava, a de não precisar do Estado para absolutamente nada. Levin até já tinha ocupado uma cadeira num Zemstvo, órgão que se assemelha às nossas câmaras municipais, mas o havia deixado por perceber que aquilo fora feito para não entregar o que prometia, a alta gestão às comunidades e a melhora de vida aos mais pobres. A posição libertária de Levin se manifesta ainda mais quando ele, num diálogo com seu irmão, expõe sua convicção de que nada inspirado tão somente no chamado bem comum pode funcionar, pois para ser funcional é preciso estar calcado no interesse individual. Eis um trecho desse diálogo. Citação. Creio, disse ele, que nenhuma ação pode ser duradoura se não tiver por base o interesse pessoal. É a verdade filosófica, disse ele, repetindo com firmeza a palavra filosófica, como se quisesse mostrar que, como todos, também tinha o direito de falar de filosofia. Fim da citação. Levy continua sua explicação de que não existe razão para se meter em política, sendo que não necessita de nada que venha do Estado e seja custeado por impostos, isso é, por roubo. Deleite-se com esse diálogo belo e moral de puro egoísmo. Citação. Pois vou lhe mostrar, retrucou exaltado. Penso que, apesar de tudo, o motor de todas as nossas ações é a felicidade pessoal. Eu, agora, na condição de nobre senhor de terras, não vejo nas instituições do Zemstvo nada que possa contribuir com o meu bem-estar. As estradas não melhoram e não podem melhorar. Meus cavalos me transportam pelas estradas ruins também. Não tenho necessidade de médicos e de postos de saúde. Não preciso de juiz de paz. Eu nunca recorro a ele e não vou recorrer.
Quanto às escolas, não só não preciso delas, como são até nocivas, conforme eu já lhe disse. Para mim, as instituições do Zenstvo significam apenas a obrigação de pagar 18 copeques por dessiatina de terra. Fim da citação. Anna Karenina foi um livro escrito no momento em que a Rússia passava por grandes transformações sociais e políticas. O Império Russo foi o último país europeu a abandonar o sistema feudal. Enquanto os países da Europa já estavam industrializados e no capitalismo liberal, a Rússia acabava de banir o sistema de servidão como forma de trabalho e ensaiava dar mais autogestão às comunidades locais, acostumadas à autocracia do czar como rei absolutista. Apesar disso, boa parte da intelectualidade russa estava insatisfeita e, devido às circunstâncias, o comunismo ganhava força nas universidades e nos principais círculos intelectuais. Tolstói não chegava a ser comunista, mas também não tinha nenhum apreço pela monarquia e o estado de coisas em seu país. Seu pensamento era diferente de Fyodor Dostoiévski, autor que foi preso por participar de círculos que propagavam o socialismo, mas que acabou no futuro tornando-se um ferrenho conservador e defensor do czarismo. Ao contrário de Tolstói, Fyodor vinha de família pobre. Esse fato é particularmente interessante, pois mostra a universal tendência dos ricos ao progressismo e dos pobres ao conservadorismo. No romance, as pessoas se mostravam inquietas ao saberem que Levin desprezava o serviço público, o que já mostrava um alto índice de gadosidade dos russos em relação ao governo e à política naquela época. Por outro lado, Alexei Alexandrovich Karenin, marido de Anna Karenina, era bajulado e estimado por todos como um grande estadista, habilidoso gestor e homem público. Contudo, fica aqui a seguinte indagação: qual dos dois personagens fazia mais pelas pessoas? Seria Karenin, recebendo dinheiro roubado para ficar sentado em seu gabinete, ou Levin, empregando centenas de mujiks, forma pela qual se chamava os camponeses da Rússia, em sua produtiva fazenda? Ao conseguir captar com sensibilidade o espírito da obra, percebemos como a história, na verdade, mostra como os principais problemas que levaram a Rússia rumo ao comunismo foram frutos, em alguma medida, da ação estatal. A formação do Império Russo não foi diferente dos demais países, pois havia naquele território variados povos livres, vivendo suas vidas sem uma organização centralizadora, exercendo o monopólio da jurisdição e cobrando tributos. Entretanto, tal qual nos é apresentado pelas obras Anatomia do Estado e O Estado, escritas por Murray Rothbard e Franz Oppenheimer, respectivamente, os povos que habitavam o que hoje chamamos de Rússia começaram a ser dominados por um grupo de conquistadores, isto é, ladrões, chamados Varigs, o que ocasionou a criação do primeiro estado onde hoje é a Rússia. Após isso, houve a formação de vários pequenos estados, até que, após saques e invasões mongóis, outra gangue de parasitas, o grande Império Russo centralizado na figura do czar surgiu. No princípio, esse czar não era um rei absolutista, pois havia de respeitar os senhores de terras espalhados pelo país. Na época de Tolstói, os sucessivos desrespeitos estatais à lei natural, sobretudo a autopropriedade e propriedade de terra, cobravam seu preço. A Rússia era um país pobre e atrasado e com uma nobreza fútil, anti-mercado, altamente dependente do poder estatal e perdida numa vida luxuosa e sem sentido. Bastou um elo fraco na monarquia, no caso Nicolau II, chegar ao poder para aquele castelo de cartas ruir. Entretanto, o que se viu nascer foi, infelizmente, algo ainda pior. Tolstói relata tudo isso muito bem. A futilidade da maior parte da aristocracia, a sedução das ideias socialistas sobre os pensadores e intelectuais, as crises econômicas, a ignorância e a aposta da ação revolucionária para mudar tudo isso através do Estado. Mas claro, tudo isso serve apenas como pano de fundo de suas histórias de amor intrigantes. Ao olhar para trás, podemos enxergar como a existência do Estado é uma tolice inaceitável. A monarquia russa dos Romanov caiu de podre pelas mãos do incompetente Nicolau II. A breve experiência democrática que se instaurou após a queda dos Romanov foi incapaz de deter o avanço dos comunistas, que tomaram o poder e fizeram com que o povo tivesse saudades do chicote do czar. Por fim, após o comunismo também cair de podre, uma nova experiência democrática deixou a Rússia temporariamente nas mãos de um alcoólatra, e em seguida instalou Vladimir Putin no poder, posição em que se encontra há 20 anos. Mas então, qual seria a solução prática? Ora, a resposta é simples. A solução é a sociedade de leis privadas. Lev Tolstói e Fyodor Dostoiévski eram dois grandes gênios literários, e tenho certeza que, caso estivessem vivos ainda hoje, seriam ferrenhos defensores do libertarianismo. Para terminar, gostaria de dizer que Anna Karenina é um clássico atemporal, cuja leitura eu indico a todos. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!